Like, I wasn't being cast in anything I felt that I could do. Like, I would never be cast in this part if I went and auditioned. I could give the exact same performance I give on the show, and they wouldn't have cast me because I'm just not, I've never been cast as the romantic lead. And so I kind of felt like I was at a place in my career where I was just like, you know what, I'm going to have to do this myself. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês um pouquinho sobre a trajetória da Christina Ricci. Nossa primeira Wandinha, que também tem um papel muito importante em Wandinha da Netflix. E bom, Wandinha da Netflix é a segunda série mais assistida da história da plataforma, ficando atrás apenas de Stranger Things, que já tem várias temporadas. Eu acredito que Wandinha tem, inclusive, capacidade de passar esses números. E a febre do momento. A gente fez um vídeo não muito tempo atrás sobre a Jenna Ortega, e vocês estavam pedindo mais conteúdo de Wandinha aqui no canal. Estamos na nossa cidade, vocês podem reparar em um novo cenário. A gente tá, na verdade, no cenário que a gente costumava gravar antes de mudarmos pra São Paulo. Enfim, estamos na minha casa, então Feliz Natal pra vocês aí, adiantado. Pra quem ficar vendo aí esses vídeos, independente de quando eles vão rodar, como a gente já tá em dezembro, já fica aí os nossos votos. Se inscreve nesse canal se você caiu nesse vídeo, dá like nesse vídeo pra esse vídeo chegar em mais pessoas, pra gente engajar esse vídeo, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês pra gente conseguir mais seguidores, mais reconhecimento na internet, porque esse canal cobre tudo que vocês gostam, gente. Wandinha, Netflix, fofoca, vida das celebridades, casais, enfim, você caiu nesse vídeo aqui não à toa, porque esse assunto te interessa, então nos ajude. E esse vídeo tá bem legal, porque nós vamos contar a história da vida da Christina Ricci, que tem, olha, muitas páginas. Então, ajude a gente, por favor. Sim, e vai ajudar a gente também nas nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, temos o Instagram do canal, a gente tem Twitter, estamos em todo lugar nessa internet, é só você procurar a gente por lá. Christina Squad Ricci nasceu em 12 de fevereiro de 1980 e é uma atriz e produtora norte-americana. Ficou muito conhecida como a Wandinha Adams nos filmes da Família Adams e a Família Adams 2. E ela é a mais nova de 4 irmãos, filha de um advogado e uma corretora de imóveis. Antes de alcançar o sucesso, Christina Ricci começou no teatro da escola de Nova Jersey. A carreira da atriz começou com um surto na escola primária aos 7 anos de idade, quando ela planejou uma maneira de ganhar o papel principal de uma produção escolar de 12 Days of Christmas. Ela chegou a socar sua concorrente, mas no final ela acabou levando o papel. E além disso, a estreia dessa produção também contou com alguns problemas. Ela foi pro palco morrendo de vontade de fazer xixi. E como ela tava apertada, ela ficava meio que fazendo uma dancinha esquisita em cima do palco pra poder aguentar segurar enquanto ela tava ali performando. E o público adorou isso. Inclusive um crítico do teatro local assistiu, adorou a performance dela, adorou esse jeitinho dela e já chamou ela pra poder fazer ela começar a ter comerciais por Nova York. Ou seja, ela foi descoberta porque ela fez um monte de coisa errada no palco e fez todo mundo rir. A Wandinha ficaria orgulhosa, né? Só que na adolescência dela não foi nada fácil. Até porque ter crescido nessa coisa aí de tentar buscar papéis em Hollywood, ela sofreu de algumas coisas. Uma delas foi a anorexia. Ela falava que ela tinha ódio do próprio corpo. Inclusive, ela fomentava mais ainda o seu próprio ódio, evitando se olhar. Ela falava que nessa época não tinha espelhos na sua casa, ela se evitava ao máximo, ela não se amava. E isso colaborou para esse colapso da própria saúde dela. Ainda não consigo sentar em um restaurante ou em algum lugar de onde possa me ver em um espelho, eu fico paranoica. Ou seja, até hoje ela ainda carrega um pouco desses traumas consigo. Ela nunca fez nenhuma aula ou curso de atuação, mas seu primeiro passo para o cinema foi em grande estilo, ao lado de Cher e Winona Ryder em Minha Mãe é uma Sereia, em 1990. Mas o papel que com certeza mudaria a vida dela seria o de Wandinha Adams em A Família Adams, de 1991. Nessa época ela estava trabalhando bastante, fazendo bastantes audições, tentando realmente começar de vez a sua carreira. O interessante disso tudo é que ela não queria fazer o teste pra Wandinha, vocês acreditam? Ela tinha feito tantos testes naquele dia que ela brigou com a mãe dela, falou, cara, eu não quero, eu tô cansada. Mas a mãe dela bateu o pé, e que bom que elas fizeram isso, porque literalmente foi o papel que mudou a carreira dela de vez. I like auditioned for 3 other things that day. Yeah. And I didn't even want to go to the audition because I was so tired. And my mom was like, it's fine. Wednesday doesn't have any emotions. So just go in and be deadpan and it'll be fine. And I was like, oh, great. I can do that. Para toda uma geração de crianças, a Wednesday Addams, ou a Wandinha, foi um marco cultural. Todo mundo, ao longo da vida da internet, já se deparou com alguma imagem, vídeos da Wandinha, principalmente na rendição da Ricci. Uma menina pálida com trancinhas, uma expressão meio de psicopata, foi simplesmente a maior rendição da personagem já feita. Está numa idade muito especial, quando as garotas só pensam numa coisa. Garotos. Homicídio.
E o que muita gente não sabe é que a própria Christina teve muito papel na criação da personagem. O Barry Sonnenfeld, que é o diretor de A Família Addams de 1990, chegou a compartilhar que ela dava muitas ideias para incrementar a Wandinha. Por exemplo, a ideia da Wandinha dormir em posição como se ela fosse uma pessoa morta com as mãos assim no peito foi da Christina de apenas 11 anos, ou seja, a menina tava ali ativamente ajudando a criar o visual da personagem. Ela emprestou muito de si pro papel e afins, não que ela seja a Wandinha, mas ela se apaixonou tanto pela Wandinha que ela realmente emprestou muito da sua criatividade pra Wandinha ficar ainda mais interessante. Porque esse traço da Wandinha, essa quase uma mini sociopata, é o que faz a Wandinha ser tão interessante, assim. Essa coisa caricata da família Addams, eles serem totalmente esquisitos e não perceberem isso, que é o diferencial da família Addams, entendeu? Então, assim, 10 de 10 pra escalação. Só que a partir desse momento, todos os personagens que ela foi bucando tinham mais ou menos essa mesma veia. Não eram todos parecidos com a Wandinha em si, mas eram todos meio diferentes. Eles tinham um ar um pouco mais excêntrico, caricato, um pouco mais excêntrico. Ela não pegava os papéis daquela mocinha padrão comum que a gente costumava ver nos romances dos anos 90. E isso crescia a fama dela de ser essa atriz gótica de Hollywood. Ela chegou a fazer vários papéis como Gasparzinho. E todos tinham esse quê, como a Isa disse, de excentrismo. Mas ao final de tudo isso, acabou ficando uma coisa meio cansativa. Ela, não pra gente, as audiências costumavam consumir aquilo de bom grado, porque ninguém nasceu pra fazer mais papéis assim do que a Christina Ricci, mas ela mesma em si começou a ficar pensando assim, será que eu nunca vou conseguir quebrar esse typecasting que eles falam nos Estados Unidos, esse estereótipo de sempre fazer os mesmos papéis? E ela nunca conseguiu o papel da mocinha romântica em comédias românticas, por exemplo, e não era por falta de tentativa. Ela uma vez chegou a dizer que era muito difícil fazer 5 produtores em uma sala concordar que ela se encaixava com aquele papel. Às vezes um brigava por ela, mas outros 4 falavam não. E a vida dela continuou sendo assim, ela pegando papéis que ela amava, mas que ela ainda queria outros desafios que ela não conseguia, porque não davam essa oportunidade pra ela. E obviamente que tudo isso que ela ouviu ao longo da sua adolescência e início da vida adulta fez com que a insegurança dela aumentasse muito. Então ela começou a tentar se mostrar como uma pessoa mais divertida, mais bem-humorada, pra tentar pegar esses papéis, mas aí ela foi encontrada com um outro empecilho. As pessoas falavam que a aparência física dela mesmo não combinava com esses papéis. Seja a altura dela, porque ela é muito pequenininha, seja o rosto mais diferente, seja o corpo e blá blá blá. E ela começava a se perguntar, será que realmente eu não tenho o que é preciso para ser uma protagonista de um romance? E o corpo dela, que sempre foi exposto, né, aos olhares e julgamentos do planeta, até porque ela cresceu no olhar público, também tinha mudado. Ela passou a ter seios e quadris e aos 19 anos, ela fez uma cirurgia de redução dos seios, porque não suportava a maneira pela qual as pessoas falavam do seu corpo. Poucos anos antes, ela começou a sofrer de um distúrbio alimentar e a ansiedade se tornou a companhia dela. E com isso, ela percebeu que ela não se encaixava em nenhum padrão e ficou conhecida como atriz alien de Hollywood. Essa ideia perseguiu ela durante muitos anos da sua carreira. Ela chegou a dizer também que ter crescido no olhar público meio que atrapalhou a vida dela de adulta, sabe? Ela não sabia onde que a infância dela e a vida adulta dela terminava e começava. E ela acha que nenhum ator e atriz, nem artistas, né, que estão aí crescendo no olhar público, deveriam ser, né, parte desse escrutínio público, onde adultos te repreendem, te julgam, falam sobre você, sobre seu corpo tão abertamente assim. E conduzir a sua carreira nas próximas décadas foi um desafio pra ela, porque como ela teve um problema ali muito grande de typecasting depois de uma fama enorme com filmes dos anos 90 que catapultaram ela pra um olhar e uma visão dos produtores que só a enxergavam num papel, ela falou que foi difícil ajustar isso, não que ela não tenha sido grata pelos papéis que ela teve, ela trabalhou com pessoas incríveis da indústria, papéis que marcaram a vida de muita gente, mas ainda assim ela falou que foi um grande desafio ter vivido essas 2 primeiras décadas dela no olhar público até ela se tornar adulta. E com tudo que aconteceu com ela, ela acabou perdendo um pouco da paixão que ela tinha por atuar. Óbvio que todos os atores têm que ouvir um não ao longo da carreira, mas era tanta coisa que ela teve que ouvir, tanto escrutínio que ela teve que passar, que ela deixou de ter aquela sensação maravilhosa que ela tinha enquanto ela estava atuando e começou a levar tudo meio que no motor automático. Até que veio um papel que meio que reacendeu tudo isso, que foi um papel extremamente importante na carreira dela, que é o filme protagonizado por ela e a Charlize Theron chamado Monster. O filme é de 2003, mas no ano anterior ela tinha lido o roteiro de Patty Jenkins e amou a história. Ela se reuniu com a diretora e a Charlize Theron, que tinha assinado para interpretar o papel principal. O filme conta a história real de Hailey, uma prostituta e serial killer da Flórida que roubou e assassinou diversos de seus clientes. Patty e a Charlize queriam que a Christina interpretasse a Selby Wall, a namorada da protagonista. Ela queria aceitar o convite desde
desde o início, mas muitas pessoas ali que gerenciavam a carreira dela aconselhavam ela a dizer não, porque era um papel muito forte, era um papel muito pesado, que era muito pesado, e que se ela aceitasse aquele papel, ela já era uma pessoa que era jogada dentro de um estereótipo dentro da indústria, que se ela aceitasse esse papel ia ser muito mais difícil, era praticamente irreversível pra carreira dela. Mas ela seguiu seus instintos, foi fazer o filme sim, e o filme foi um sucesso. Inclusive, quando a Charlize Theron ganhou o Oscar de melhor atriz em 2004 por esse filme, ela agradeceu muito a Christina Ricci no palco. My incredible leading lady, Christina Ricci, who I couldn't have done this film without. You are truly the unsung hero of this film. Inclusive, a Patty Jenkins chegou a recordar o tanto que a Christina Ricci foi altruísta ao interpretar esse papel, porque ela não era a personagem principal, mas a Christina fez a sua missão em set, fazer o personagem da Charlize Theron brilhar, né? Fazer o personagem da Ellie, a serial killer, que é a personagem principal da história, realmente ter a sua história bem contada e ser contada de uma forma humana. Então, assim, ela foi realmente um refletor muito grande no personagem da Charlize Theron, e pouquíssimos são os atores de Hollywood que se doariam tanto assim em troca de nada, né? Em troca de tentar fazer algo pra outra pessoa colher os louros. Ela foi essencial pro sucesso desse filme. E segundo a própria Christina, esse filme ensinou uma lição muito grande pra ela confiar nos instintos dela e não confiar no que os outros dizem que ela é ou que ela tem que ser. Quando as pessoas pedem constantemente que você mude, elas sentem o efeito que isso causa. Sentem insegurança e por isso nunca compram aquilo que você está vendendo. Quanto mais eu tentava mudar e ser uma pessoa diferente em público, mais as coisas pareciam falsas e confusas, eu acho. Depois disso, ela começou a ganhar outros tipos de papéis. Por incrível que pareça, aquilo não foi realmente a par de cal na carreira dela, e ela conquistou outros lugares, como um personagem em Grey's Anatomy, que foi um personagem muito importante para uma trama. Ela chegou até a ser indicada a um Emmy de artista convidada para uma série dramática. Ela chegou também a fazer um papel que foi na produção P&M, onde ela conheceu o marido dela, que era o operador de câmeras e diretor de fotografia James Hierdagen. Eles ficaram casados até agora. Inclusive, a gente vai voltar a falar sobre eles já já. E ao longo dos anos, a gente foi vendo a Christina Ricci abraçando mais as suas diferenças e quem ela era de verdade mesmo, e não mais se incomodando com o que os outros falavam sobre ela, e inclusive fazendo muito proveito de todas essas diferenças que faziam ela ser tão única em Hollywood. Inclusive, um dos seus papéis mais recentes, que é na série Yellow Jackets da Paramount Plus, ela usa muito da sua altura, que sempre foi muito criticada ao longo da sua vida e da sua trajetória em Hollywood. A altura dela, ela ser bem pequenininha, é essencial para a personagem Misty que ela faz na série, porque é exatamente esse visual meio pequenininho que faz ninguém desconfiar que ela, na verdade, é muito mais poderosa do que se imaginam. Realmente isso é uma alusão muito boa pra vida real, né? Agora, sobre sua vida pessoal, ela já chegou a dizer que ela cresceu num lar que era bastante conturbado, né? Que ela evita falar um pouco, mas parece que a infância dela foi bastante difícil. Depois ela foi jogada para uma vida aí pública muito mais difícil e viveu todas aquelas dificuldades ao crescer no olhar público que a gente já contou para vocês, e que isso refletiu em escolhas não muito saudáveis para ela na sua vida adulta, né? E isso também respingou no seu relacionamento com o James, seu ex-marido, que ela viveu por mais de 15 anos junto. Eles se casaram em 2013 e eles tiveram um filho em 2014, mas em 2021 ela obteve uma ordem de restrição contra ele após pedir o divórcio, alegando que James abusou dela tanto física quanto psicologicamente. Não posso falar por todos, mas demorei muito para admitir para mim mesmo o que estava acontecendo e como isso deveria ser chamado. A negação é muito forte. Claro, você não quer aceitar que a pior coisa possível está acontecendo e que você se colocou nessa situação, então demorei muito para perceber isso. Ou seja, enquanto ela estava reestruturando a sua carreira e tendo anos maravilhosos na indústria, ela estava passando por problemas seríssimos na vida pessoal com a pessoa que morava dentro da própria casa junto com ela e que dividia a cama com ela. E ela chegou a dizer que a situação se tornou insustentável na pandemia porque ela estava presa em casa com um homem que ela tinha medo e que ele abusava constantemente dela na frente do filho deles. Ele era super violento na frente da criança, gente. Segundo a Christina, o divórcio foi um processo muito complicado e trouxe muitas questões financeiras. A gente sabe que um processo não é barato e, inclusive, ela teve que vender alguns dos seus próprios acessórios pessoais para poder pagar algumas das custas processuais. Há certas coisas que colecionava, certas bolsas. Eu tive uma coleção de bolsas da Chanel por um tempo, mas vendi muitas coisas. Bem, certos traumas na vida vêm junto com traumas financeiros, situações judiciais estendidas, situações de custódia, luta por ordens de restrição,
profissão. Dito isso, estou totalmente bem, não há problemas. Mas aprendi a usar essas peças de investimento de maneiras diferentes. Ela chegou a dizer que apesar de ser muito difícil falar sobre essas coisas, sendo uma pessoa pública há 30 anos, ela falou que precisava falar isso pra iluminar, né, e dar força pra outras pessoas que provavelmente a acompanham há muito tempo e passam pela mesma coisa nas suas próprias vidas pessoais. E sobre o divórcio, né, a gente teve uma atualização semana passada, ele foi finalizado. Depois de 2 anos de muito litígio, eles resolveram chegar num acordo, ela e o ex-marido, e vender uma casa onde eles compraram juntos e dividiu o dinheiro e tudo mais. Mas ela falou que mesmo passando por tudo isso, ela não se arrepende porque ela tirou uma bênção disso tudo que foi o seu filho. E ela mesma falou que ter o filho, né, que o filho dela foi uma coisa que deu muito conforto pra ela e curou muito das dores que ela teve ao longo da vida. Que tudo mudou quando o filho dela nasceu e ela começou a ter mais esperança pro futuro e começou a entender mais que as ações dela tinham importância, que ela importava. Então ela começou a ver a vida de uma forma mais positiva depois disso. Mas quanto ao assunto de vamos apoiar nossos filhos nas suas escolhas, ela pretende, porém, nem tanto. Ela não tem vontade que seu filho seja famoso, porque ela viveu isso e ela sabe muito bem como essa indústria funciona. Exatamente, ela falou que ela não vai colocar a criança dela pra ser famosa muito jovem. Se quando ele tiver adulto, mais velho, ele quiser realmente ingressar, já souber de tudo, ela vai dar todo apoio. Mas enquanto criança, não, porque crianças da indústria a gente sabe que não dá certo, né? 99,999% das vezes é merda. E onde que ela tá atualmente? Bom, depois de fazer parte aí desse reboot, por assim dizer, de Wandinha, fazendo um papel super importante pra trama, a gente pode dizer que ela tá vivendo aí, talvez, anos incríveis da sua carreira agora, depois dos seus 40 anos? Sim, ela ainda é parte do elenco da série Yellow Jackets, como eu falei, que estreou em novembro do ano passado e já está renovada para sua 3ª temporada, antes mesmo da 2ª estrear, ou seja, tá fazendo um barulho bem legal. E em sua vida pessoal, após o divórcio conturbado, Cristina parece estar vivendo uma vida feliz e tranquila com o seu 2º marido, o cabeleireiro Mark Hampton. E em 2022, a dupla deu à luz a sua filha Cleópatra, a 2ª filha dela, gente. Maravilhoso, né? Ela tá vivendo um dos melhores anos da vida dela esse ano, Ela com mostra certeza. que, tipo assim, você pode ver diversas fases da sua vida e que aquilo não é o fim. Ela viveu fases horríveis na infância, depois ela teve momentos bons quando ela ficou famosa, ganhou ali seus primeiros trabalhos de sucesso, depois ela foi inserida de vez naquela indústria que tirou o tanto dela, ela teve distúrbios alimentares, ela passou por abusos diversos, depois ela melhorou a carreira dela ali com Monster, se encontrou novamente, fez papéis que ela queria, fez as mocinhas que ela queria, depois ela se casou, teve o seu primeiro filho, realizou aquele desejo de muitas mulheres que é a maternidade e viveu ali um relacionamento abusivo que durou uma década, mas ela saiu disso e agora ela tá no melhor ano da carreira dela, vivendo aí com um relacionamento muito legal e tendo aí seu 2º filho. Isso é maravilhoso pra mostrar que, tipo, aquela fase que a gente tá vendo agora não é o final e uma hora tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês conheciam sobre a Christina Ricci? Não conhecia? Comenta aqui o que vocês acharam. E é isso, gente. Vai seguir a gente nas redes sociais, o tudo sempre. Um beijo. Tchau!